para você, tá mais difícil ganhar dinheiro no mercado cripto hoje? Tá muito mais difícil, cara. O mercado tá se profissionalizando. Tu sabe bem disso aí também, né? A gente entrou nesse ciclo falando assim, agora nós vamos arregaçar. Vamos comprar umas altcoins, umas meme coins e tentar lucrar bastante. Mas desde o início desse ciclo, como eu já tinha aumentado o meu capital nos últimos anos, eu fiquei muito mais 80% em Bitcoin e menos de 20% em altcoins. Então, as poucas vezes em que eu fiquei em altcoins, eu ficava por tempos muito curtos, né? E nesse ciclo, eu acho que a gente tem que focar muito mais em usar os períodos curtos de alta que está rolando e os períodos de baixa que estão acontecendo, que são como, e eu falo isso bastante no meu canal, que é uma janela temporal de oportunidade. O que é uma janela temporal de oportunidade? Antigamente o mercado de criptomoedas era assim, ele era muito novo, muito inovador, muita gente testando muitas coisas, começou a ter aquelas ofertas inicial de moeda, ao invés de as empresas fazer toda aquela burocracia de lançar uma ação, que é uma coisa muito burocrática, muitas empresas muito pequenas, startups de tecnologia, começaram a criar seus tokens para supostamente desenvolver tecnologia e arrecadar dinheiro com as pessoas. Então eles davam como participação dessas empresas tokens. Então surgiu a Uniswap, que foi a primeira corretora descentralizada da rede Ethereum. E aí eu surfei todas essas altas, vivi isso tudo. Tive, por exemplo, muito mais sorte do que juízo no início lá de 2016, 2017. Eu peguei a alta do Bitcoin de 2016, 2017. Peguei a evolução do Ethereum. O Ethereum era $8 quando entrei no mercado. Bitcoin custava $600 por unidade quando entrei no mercado. E eu vi, em um ano o Ethereum saiu de $8 para $300. Enquanto o Bitcoin saiu de $1.000 para $20.000. Só que essas altas, a gente ficou mal acostumado com elas. Porque elas eram muito expressivas e longas. Então ficava um ano subindo. Um ano tu via mês a mês ele subindo. E aí, uns 3 meses daqueles anos ali, o Bitcoin corrigia 60%, em um mês. Para depois voltar mais 1000%. Era assim, impressionante. Então era um mercado muito novo, onde poucas pessoas tinham participação e poucas pessoas tinham acesso à informação. Sim. Na verdade, todo mundo tinha acesso à informação, mas ninguém ia procurar essa informação no YouTube, entendeu? Sim. Não era assim mainstream, não aparecia no Jornal Nacional. Era uma coisa muito... Isso era até um indicativo de topo, né? Que eu via nas suas lives. Você falava, quando o William Bonner falar de Bitcoin, é topo. Por que aconteceu isso? Porque em final de 2017, apareceu o William Bonner falando de Bitcoin a $20.000. E os caras fazendo... o Fantástico fazendo aqueles documentários, né, sobre Bitcoin. Agora, até recentemente, fizeram sobre computação quântica, agora nesse último domingo. E, basicamente, aquele período lá, a gente percebia o seguinte... Quando começou essa galera do mainstream falar de Bitcoin, aparecer no jornal, tu podia saber que era topo. Só que agora, frequentemente, aparece de novo. Só que antes o Bitcoin ele tinha que subir 1000% para aparecer nas mídias sociais, para todo mundo ter interesse ao mesmo tempo. Hoje em dia não. Hoje em dia ele sobe 100%, ele tem um mês de alta, ele já aparece no mainstream e já acaba a alta. É bem complicado. Você acha que os institucionais, né, depois que surgiram os ETFs, eles foram os responsáveis por matar a volatilidade do mercado cripto do jeito que a gente conhecia? Eu acho que não, e eu discordo de muita gente que fala isso, porque... Na verdade, na minha opinião, o que está diminuindo a volatilidade do Bitcoin é a quantidade de dinheiro que tem dentro do mercado. E não porque entrou institucional. Porque entrou institucional já em 2017. Então já tinha institucional comprando Bitcoin em 2017. Mesmo assim, a gente viveu uma alta muito forte em 2021 para 2022 ali. Foi bizarra também aquela alta, foi muito forte. E aquela alta também foi muito impulsionada por impressão de dólares desenfreado por causa da pandemia, né? Rolou a pandemia, ninguém esperava. Sim. Aí no 12 de março, nunca vou esquecer, o mercado caiu 50% em um dia. E eu nunca tinha visto, e eu era bem convicto já com o Bitcoin, né? Só que eu nunca tinha visto o Bitcoin cair, derreter 50% em um dia. Eu já tinha visto ele derreter 50% em um mês, em uma semana. Mas em um dia não. E aí, por exemplo, eu estava com 100% do meu capital em Bitcoin. E ele, em um dia, cai 50%. É a mesma coisa que tu tomar uma facada, né? Aí o cara tá acostumado, tô com R$1 milhão, daqui a pouco eu tô com R$500 mil de um dia pro outro, cara.
Era bizarro, assim. O mercado cripto, ele treina, assim, depois que o cara se acostuma Sim. com a volatilidade do mercado cripto, ele tá preparado para qualquer outro mercado, né?